Vamos começar, filho? Vamos começar? Ah, mão pra cima, ok? Vamos começar o vídeo? Vamos? Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o meu testemunho de vida, o relato de como foi o meu parto cesárea no SUS, no meio dessa pandemia. Primeiro eu vou começar contando para vocês, né, toda a situação, a minha história. Em 2019, em maio, no primeiro dia do mês, o meu pai faleceu. Passou 2 semanas, ainda a gente estava tentando se recuperar de toda essa situação, né? É irrecuperável, mas a gente estava tentando encaixar as coisas novamente no lugar. Eu descobri que estava grávida e aquilo, a tristeza foi dando chance para alegria novamente, né? E contei ali para minha família, núcleo familiar, algumas pessoas também ficaram sabendo. E passou mais 2 semanas, eu estava no trabalho e eu comecei a ter um sangramento. Eu fui no hospital, foi verificado que, né, enfim, né, que eu tinha perdido o bebê, então eu comecei o mês numa situação complicada e finalizei o mesmo mês no hospital internada fazendo o procedimento. Então o mês de maio é um mês que marcou muito a minha vida, maio de 2019, porque foi um turbilhão de sentimentos que eu tive que passar, tive que administrar com a ajuda de Deus na minha vida. Mas foi um mês muito marcante para mim, o mês de maio, prestem atenção nesse mês. Então, depois de toda essa situação, a gente vai tentando se normalizar, as pessoas, né, querem dar dicas ou falar as coisas desnecessárias, que não precisam ser faladas nesse momento, porque quem passou por isso é um sentimento que não tem explicação, não tem o porquê, não tem o que você falar, a pessoa tem que curar o coração sozinha, deixar que Deus dê calmaria, Deus traga tranquilidade e faça florir novamente, né? Nesse jardim que até então ele tá um pouco escuro, tá um pouco nublado. Enfim, eu deixei a vida correr, normal, começou a pandemia. Em agosto, setembro mais ou menos do ano passado, né, 2020, da pandemia, eu resolvi fazer um teste porque eu desconfiei que eu estava grávida. Eu fui fazer o teste, deu positivo, fiz em casa mesmo. Na mesma hora que deu positivo, eu avisei minha mãe, eu falei, ó, fiz um teste, deu positivo. E no mesmo dia também avisei meu esposo que tinha dado positivo. Combinou esperar os 3 meses pra ver como tudo ia se encaixar nas nossas vidas. Enfim, deu os 3 meses, a gestação estava ok, graças a Deus, estava tudo certo. Não tive uma gestação complicada, não precisei tomar remédio, não tive problema com pressão alta, essas coisas assim, minha saúde estava ok, enjoos também, tudo tranquilo, tive uma gestação maravilhosa. E enfim, quando deu 38, o neném já estava encaixado, 39 semanas, tudo ok, só esperar a vontade dele e o meu corpo, né, para eles se encaixarem e acontecer o trabalho de parto. 40 semanas, nada. Com 39 semanas eu passei no médico do município. O médico orientou que com 40 semanas, se eu não estivesse sentindo nada, era para pedir uma avaliação no hospital. E aí começa a nossa saga. Com 40 semanas, que completou num domingo, na segunda-feira eu comecei no hospital. O médico que estava de plantão, ele falou que não tinha dilatação, acho que se tinha era um dedo só. Ele falou que se eu sentisse alguma coisa era para mim ir no hospital, ou então era para aparecer na quarta-feira. Terça, segunda eu fui, quarta-feira eu voltei novamente, não sentindo nada, dilatação também não tinha alterado nada. Aí esse médico que estava de plantão, que já era outro médico, falou que eu deveria voltar na sexta-feira para internação, porque com 41 semanas eles internam, aí eles fazem internação para indução do parto. Na sexta-feira eu fui até o hospital, fiquei das 8 da manhã até as 2 e pouquinho da tarde para me falarem que não tinha vaga disponível para mim naquele dia. Como eu era da cidade, eu deveria voltar para casa e no dia seguinte eu ia. Se eu sentisse dor, eu deveria ir à noite. Mas enfim, né, não senti dor, então no sábado, no dia 15 de maio, eu fui, né, pro hospital para ser internada para fazer a indução do parto. Eu cheguei umas 8 e pouquinho, né, conversei com a enfermeira que estava de plantão, ela fez aqueles exames que fazem de rotina, cardiotoco, para ver como que tá o coração do bebê, os exames, né, na gente, para ver pressão, essas coisas assim, tava tudo certinho, aí isso apareceu a papelada lá, eles me internaram. Então eu fui internada ao meio-dia, quando eu cheguei a gente faz aquele procedimento padrão, tomar banho, tirar roupa, colocar a roupa do hospital.
E apareceu a médica que estava de plantão, ela me informou que como era o primeiro filho, eu teria a chance de ter normal, então eles iam fazer indução a partir de remédio, né, de comprimidos para dilatar o útero. Esse comprimido ele é colocado de 4 em 4 horas para dilatar o útero e você tem que ficar parado por 1 hora, né, para ele poder começar a fazer o efeito. Então de 4 em 4 horas eles iam colocar um comprimido. Eles poderiam colocar de 5 a 6 comprimidos, né, para ver como o meu corpo ia reagir. Eu comecei com o primeiro comprimido, quando foi próximo da tarde, assim que já estava indo pro segundo comprimido, uma moça entrou, né, para fazer a internação e, enfim, lá eles foram verificar, ela não deu a informação necessária e eu não entendi direito se ela estava com Covid ou ela estava terminando os dias dela de quarentena do Covid. Enfim, pessoal, eu fugi a gravidez inteira de situações assim e quando eu tô ali próximo, né, do nascimento do meu filho, eu me deparo com uma pessoa contaminada ou, enfim, no final da quarentena dela, mas ela negligenciou uma informação pro hospital. Então, ela não colocou só a vida dela em risco, como a vida de todas as outras pessoas que estavam ali. Não sei se as outras mães prestaram atenção no que estava acontecendo, porque ela estava na minha frente, né, no leito na minha frente, e eu estava bem tranquila conversando com a minha mãe no celular, e quando eu escutei isso, eu simplesmente paralisei, né, levantei a minha máscara assim, e fiquei quietinha no meu canto. Eles fizeram todo o procedimento com essa pessoa, né, foi orientado que o que ela cometeu foi crime, porque ela não deu uma informação que é, né, crucial no meio dessa pandemia, mesmo ela passando por uma situação que ela tinha que fazer, né, um tratamento, acho que era um aborto, não me engano, mas enfim, eu tive que passar por essa situação de susto ainda dentro do hospital. Eles trocaram de quarto, normal, né, você ali com outras mulheres passando pelo trabalho de parto, com 3 dedos, 5 dedos de dilatação, 8 dedos de dilatação, e nada, e você ali sem sentir sintomas nenhum, bem de boa, tranquila, deitada ali, até entediante, porque você tá vendo outras pessoas naquela situação e você tá falando, meu Deus, né? E aí, como é que vai ser? Eu já estava no 3º comprimido nessa altura do campeonato, mais ou menos próximo da meia-noite de sábado, né? Tava para domingo. Eu comecei a sentir leves contrações, bem devagar, nem ritmada não era. E a moça que estava no leito da frente, ela gritou que a bolsa dela tinha estourado. Então eu, como estava plena ainda, né, no meio de todo mundo, levantei e fui pedir ajuda para a médica para ela vir ver como é que estava a moça. E ela veio, né, tudo, eu peguei, me deitei. Quando eu levantei novamente para fazer xixi, eu senti que alguma coisa tinha escorrido, bem sutilmente, assim. Aí, na mesma hora que eu descia, eu já fui chamar a médica, que provavelmente era a minha bolsa que tinha estourado. Ela veio, verificou o líquido, estava tudo ok, a cor do líquido também, que é muito importante. Isso era meia-noite do sábado. E ela falou, é só aguardar, né, a mesma história de sempre, você ainda tem chance de ser normal. Amanheceu, o domingo, 7 horas da manhã, eu achando que eu ia cantar aquela música tu vês, eu já escuto os teus sinais. Não, Joãozinho não quis dar os sinais dele, o meu corpo também não deu os sinais. Trocou o plantão, trocou o médico veio, né, fez o exame novamente, não tinha alterado nada a dilatação, tava um falava que era um dedo, o outro passava, às vezes falava que era 2 dedos, não tinha alterado a dilatação. E ele falou que eu tinha que continuar ainda porque eu tava indo pro 4º comprimido, então eu tinha que aguardar. Fui pro 4º comprimido, isso era de manhã, no domingo. Quando foi próximo do almoço, um outro médico também estava de plantão, ele apareceu, perguntou a situação de todas as outras mães que estavam lá, né, a que estava a situação, aí chegaram no meu, ó, ela é assim, bolsa rota, estourou já, né, a bolsa, o líquido, mas ela não tá sentindo nada ainda, tá em tantos comprimidos. Aí ele falou assim, essa daí você pode botar na mesa, não vai evoluir. Aí eu tava parada ali, né, naquela situação toda, esperando, aguardando, você nem sabe mais o que você quer, se você quer, né, vá logo para uma cirurgia, ou, né, se você tem os sintomas, o importante é que você quer ver seu filho logo de uma vez. Eu escutei aquilo, eu falei, mas tudo bem, né? Foi pro 4º comprimido. Quando foi próximo das 4 horas do domingo, né, minha família já estava exausta, esperando. Essa internação do sábado
né, de manhã, até aquele período, pra mim já parecia que tinha passado em 5 dias, eu já tava uma eternidade no hospital. Minha família tava aflita, minha mãe tava aflita, meu esposo, as irmãs da igreja, as pessoas da igreja, da comunidade que eu participo, estavam já orando, né, para que fosse resolvida a situação. Enfim, todo mundo já aflito com aquilo, o médico passou novamente e eu falei, eu não tô sentindo nada, eu já tô no 5º comprimido, como que vai ser, né? Eu vou ficar esperando o quê? A bolsa já estourou e tal. Aí o médico que tava lá, ele veio, né, esse que tinha falado da mesa, e ele falou que teria que ser cesárea mesmo, porque eu não tava sentindo nada, não tava tendo evolução, então ele ia fazer cesárea mesmo. Aí eu aguardei, né, o procedimento, tudo certinho. Quando foi próximo das 6, a enfermeira veio, né, para fazer o procedimento de colocar sonda, e ela informou que eu poderia chamar algum familiar, que era para ficar aguardando lá de fora, que assim que eles começassem, eles iam chamar, e é rapidinho, a pessoa só entra no momento, né, do nascimento e já sai, mas a pessoa deveria ficar lá fora aguardando. Então eles fizeram o procedimento, colocaram a sonda, e eu fui levada para a sala de cirurgia. Quando eu cheguei lá, né, o anestesista aplicou a hack, é uma pessoa bem legal, abençoada por Deus, eu posso falar, porque é uma pessoa assim que, não sei, né, o que eu vivi depois me ajudou a ter calmaria, eu acho, na hora, né, uma pessoa bem, bem bacana, tanto o anestesista quanto uma outra pessoa que estava lá também, uma técnica de enfermagem, que eu conheço, né, já conheço, assim, que a gente mora em cidade pequena, e foi uma pessoa, assim, essencial. Acho que nesse momento, quando você tem pessoas que você conhece, ou pessoas que são gentis com você, porque eu acho que quem trabalha na área da saúde, eu nunca trabalhei, então não tenho essa, né, prioridade para falar, mas eu acho que você não precisa dar flores, né, para os seus pacientes, para as pessoas que estão ali, mas acho que tratar com o mínimo de respeito, isso é essencial e isso deve ser feito, né, são mulheres que estão ali passando por essas situações. Às vezes elas conseguem passar, tem mulheres que não conseguem, tem mulheres que passam e não conseguem levar com elas, né, o seu frutinho que estava ali carregando. Então são várias situações, eu acho que nós merecemos respeito. Enfim, aplicaram a hack, meu esposo entrou, né, ele poderia só entrar nessa hora. Começaram a fazer a cirurgia, a cesárea, eles tiraram meu filho. E assim que eu vi o meu filho passando, né, Joãozinho? Assim que eu vi meu filho passando, né, na lateral, assim, eles colocaram assim na mesa e na hora que ele saiu, eu comecei a sentir o meu corpo tremer, eu não tinha controle sobre o meu corpo, ele começou a tremer todinho e eu só pensava comigo que Deus, né, esteja comigo, que eu só quero ver meu filho, só quero criar o meu filho, eu quero ver o meu filho. E eu fiquei naquela, né, sensação horrível de você já não tá sentindo o seu corpo, né, daqui pra baixo por causa da hack, e aquela sensação de você não ter comando do seu próprio corpo, porque ele começou a tremer tanto que eu não tinha como fazer ele parar. Ele começou a tremer sozinho e ficou. E nisso eu só pedia pra Deus para que ele estivesse comigo. E eu não contei aqui pra vocês, mas como eu falei, né, as irmãs da comunidade que eu participo da igreja, elas estavam em oração, e um pouquinho antes de eu entrar na sala de parto, uma irmã ligou pra mim, né, mandou mensagem, tava conversando comigo, se ia ser cesárea e tal, e ela falou que ela sentiu de orar por mim, pela minha vida. E eu tenho certeza que essa oração me ajudou muito, porque a sensação que eu passei no momento, né, depois do nascimento dele, foi uma sensação assim que nunca eu vou esquecer na minha vida. Mas eu sei que Deus estava comigo naquele momento. E quando, né, eles terminaram de fazer a cirurgia, eu saí, né, fui pro pós-operatório para ver ele. Eles tentaram colocar de mamar, eu não tinha leite, questão de pega, o bico também não tinha bico, então ele não conseguiu e eu tava tremendo ainda, eu tava sem controle do meu corpo. Como eu falei do anestesista, uma pessoa abençoada por Deus, continuou fazendo o procedimento para tentar, ali acho que normalizar o meu corpo pelo trauma, talvez todo aquele turbilhão que eu tava passando e de repente na hora que eles tiraram, né, o meu filho, e foi tentando aplicar ali o medicamento, e nisso tudo, né, minha pressão, eles estavam falando que estavam 16, 17, 18, ela estava só subindo, eu nunca tive problema com pressão durante a gravidez, e ela só subia e eu com esse, né, descontrole do meu corpo, tremendo muito. De repente a enfermeira que colocou a sonda entrou e falou assim, ó, tem sangue na urina. Eu fiz o meu procedimento correto.
pode marcar aí, porque acho que eles colocam nas fichas, né, na ficha da gente, tudo que é feito durante a cirurgia, né? E ela falou, eu fiz o meu procedimento correto. Aí eu já tava tremendo, né, filho? Tava tremendo, sem controle do meu corpo, com a pressão lá nas alturas, sem conseguir dar de mamar pro meu filho. E escutando que tinha sangue na urina. Aí eu só lembro de ter virado e falado assim pra pessoa que tava lá, né, colocando as informações. Falei, o que significa sangue na urina? Ele falou assim, ó, pode ser que eles tenham machucado a sua bexiga. Então, você já tá passando por todo aquele turbilhão e de repente você escuta isso. Você fala, meu Deus do céu. Senhor Jesus, esteja comigo. Ele aplicou lá um medicamento, meu corpo voltou novamente, eu consegui ter controle. Ainda um pouco estranho, né? Não tava totalmente assim, mas eu consegui sentir novamente que tava voltando. E fui pro o alojamento, né? Pro outro quarto com as mulheres, quando eu já tenho o bebê, com, né, a sonda ainda. E ninguém me explicou o porquê que tava saindo sangue na urina. E eu fui assim mesmo, aí a gente chega, você não pode levantar por um certo período de tempo, tentando colocar o Joãozinho pra mamar, não tava dando certo, eles levaram pra dar banho, provavelmente deram fórmula pra ele, porque no começo, né, já que eu não tava conseguindo dar de mamar, eles deram a fórmula, e eles depois, né, a técnica que tava trouxe ele, né, pra ficar comigo, e na hora que eles trouxeram já era de madrugada já, ele nasceu 8 e pouquinho da noite, né, às 20 horas e 7 minutos. E eles trouxeram já era de madrugada, assim, mais ou menos, pra mim era de madrugada, que eu não lembro direito. Eu nunca fiz cirurgia, pessoal, então pra mim foi uma situação bem complicada, né, eu nunca passei por isso. E do jeito que foi. Eu tinha a sensação, assim, que o pessoal bateu meu corpo, assim, de um lado pro outro e eu tava ali tudo estrupicada. Porque eu não tava no lugar ainda, né, depois de tudo aquilo que tinha passado. E como eu falei novamente das pessoas que trabalham na área da saúde, que não precisa, né, dar flores, mas ter respeito, eu tentando ali me ajeitar com ele ainda, né, sem muita coordenação motora, fui tentar me virar e caiu a coberta, né, o cobertor no chão. Aí a técnica aqui entrou, ela falou assim pra mim, virou e falou assim, você não viu que você jogou o cobertor no chão? Eu tava meio grog, ainda não percebi, mas eu falei assim, meu Deus, como que eu, toda, né, naquela situação ali com sonda, eu ia ver a coberta caindo e ainda descer pra pegar a coberta? Mas tudo bem, né? É só uma situação. No dia seguinte você acorda e é você e seu filho. Você tem que se virar pra tentar dar de mamar, né? Tem algumas pessoas que são muito abençoadas por Deus, que elas ajudam a dar banho, elas ajudam você a tentar fazer uma pega correta, né? Nessa parte eu não vou entrar muito em detalhes, mas é muito complicado, eu não sei como que é em outras situações, mas no meio da pandemia, você ter um parto normal, acho que tanto normal quanto a cesárea, é muito complicado você fazer tudo sozinha. Ó, tem alguém me chutando aqui! É muito complicado você fazer tudo sozinha. O meu bebê, ele nasceu grande, gordinho, né? Nasceu com 4.200 e pouquinho. Então ele era grande e pesado pra mim. Então quando eu fazia assim pra tentar encostar pra dar de mamar, doía toda a minha barriga que tava inchada ainda. Então foi bem complicado você descer e subir daquela cama do hospital, tentar dar de mamar, voltar a subir. Ele teve problema com a amamentação, né? Eu não consegui dar pra ele nos primeiros dias, então eu tinha que tentar intercalar com a fórmula no hospital pra conseguir. Não foi fácil esses 2 dias e meio de internação, porque eu tive alta depois das 48 horas, ele não, devido à situação da bolsa rota e devido à situação da amamentação. O exame que ele fez não estava muito legal, então a gente teve que ficar até a quarta-feira, né? Ele nasceu no domingo, a gente teve que ficar até quarta-feira, depois do almoço. Então foram dias, assim, que eu não vou esquecer nunca, né? Por toda a minha vida. Foram dias em que marcou profundamente, porque foi, né, o nascimento do meu filho, de uma nova vida, né, que eu trouxe para esse mundo, né, bebê? Mas também foi um momento, assim, que eu passei por várias situações complicadas, não foram dias fáceis, esses 2 dias e meio, né, eu tive alta, eu vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu não acreditei que eu consegui fazer tudo aquilo no hospital sozinha, até banho, que geralmente nem pegar criança pequena pegava, pessoal. Eu tive que me virar, e quando eu cheguei em casa eu simplesmente desabei, travei, não conseguia fazer mais nada. Banho,
ir no banheiro era complicado tudo, eu precisava da ajuda da minha mãe, que eu louvo a Deus pela vida dela e do meu esposo, que me ajudaram muito. Pra sentar doía, pra levantar doía, pra deitar doía, não tinha posição pra conseguir dar de mamar pra ele. Foi muito complicado mesmo, foram dias difíceis. Eu chorava porque eu não conseguia dar de mamar e ele chorava e a gente, né, não sabia se era pela fome, por toda a situação. Eu tinha muito medo de não conseguir amamentar ele e como eu não conseguia pegar ele por causa da dor da cesárea, eu tinha a sensação que ele não me reconhecia e eu acho que é aí que muitas mulheres, elas começam a sentir, né, depressão, começam a sentir tristeza, porque às vezes elas não têm um apoio na hora que elas estão começando a sentir, né, esse sentimento obscuro, esse sentimento, mas na mesma hora que a gente sente essas coisas, essas sensações, a gente tem que se voltar para Deus e pedir para que Ele nos auxilie. Eu vou deixar dica para vocês de um livro que eu comprei, né? E esse livro me ajudou muito, que ele conta a história, né? A autora, ela conta a história dela, que ela passou por isso com gêmeos, ela teve gêmeos, e ela teve várias sensações que eu senti também no meu parto. O parto dela não foi tão complicado, né, pra mim quanto foi o meu, mas ela conta as experiências dela, e ela conta que se a gente tiver ali voltado nossos pensamentos com Deus, esse período vai passar, é como são as estações do ano, né? Eles sempre se renovam, eles vão se renovando e a gente vai renovando junto. Quando eu cheguei em casa, pessoal, eu olhei minha barriga, né? A barriga pra baixo, onde foi feita a cirurgia. Sabe beterraba? Eu parecia uma beterraba de tão roxo que ficou a região, né? Onde eles fizeram o corte. Eu não sei se é assim mesmo, eu não sei se foi por causa da minha pele ou se foi porque ele era grande e a movimentação que eles fizeram, enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas eu fiquei toda roxa, parecendo uma beterraba mesmo, e tinha mais a situação da bexiga, né, do sangue na urina, então eu não sabia muito bem o que tinha acontecido. Eu fiquei os 10 dias até tirar o ponto da cesárea, mesmo meio que sem entender o que estava acontecendo, se tinha algum problema, né, realmente, se eu tinha machucado a minha bexiga. Então eu fiquei esse período assim meio sem entender e com medo de fazer tudo. Mas o que eu quero falar aqui pra vocês, que toda a dor que eu senti, todo esse sentimento de culpa de não conseguir amamentar, esse sentimento de tristeza, sentimento de você não ter o controle sobre o seu próprio corpo, mas você ter a certeza que tem um Deus que cuida de você, ter a certeza que tem pessoas que estão ao seu redor, que vão te ajudar. Mas se você não tiver uma rede de apoio, confie, né? Não tenha medo, peça ajuda. Se um familiar falar, você está precisando de ajuda, aceite, porque às vezes tem algumas pessoas que querem fazer tudo sozinhas, mas eu acho que a gente não é super-herói em todos os tempos. Tem situações que a gente precisa sim de ajuda, você precisa sim receber o apoio de alguém. Se isso pode deixar marcas que a gente leva para a vida inteira. Então, agradeça as pessoas que estão perto de você, que te ajudaram ou que podem te ajudar. Essa foi uma experiência, pode ser que você vá e tenha uma experiência maravilhosa, seu parto seja tranquilo no meio dessa situação toda de pandemia, sozinha. Mas o meu foi assim, foi um pouco complicado, essa é a experiência que eu tive. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que mesmo em situações de dor, mesmo em situações complicadas, Deus está conosco. Deus faz florir novamente o nosso jardim e a gente tem que só confiar nele, que ele tem o melhor para as nossas vidas. Lá. Agora eu tô aqui, Fale, depois de toda aquela situação, hoje em dia eu tô com a minha mamãe, eu mamo. E agora, depois de tudo que nós passamos, né? Eu tô aqui alegrando a vida da minha família, da minha mãe. E é assim, confie, acredite que Deus sempre está contigo, protegendo, guiando os seus passos. E o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações e até o próximo vídeo, né, Joãozinho? Tchau! Tchau! Vão mamar?